Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado e dileto ouvinte desta emissora de rádio que você agora sintoniza, e você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, das nossas mídias. Deus abençoa você, sua família, seus trabalhos, nesta quarta-feira e sempre. Hoje, dia de São Josafá, às 10 da manhã, irei celebrar a missa na Alego, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia, no auditório grande, onde teremos a missa de final de ano com todos os nossos deputados e servidores daquela casa, pedindo a Deus pelo nosso estado de Goiás. Celebrar a festa de São Josafá é lembrar de um bispo mártir, homem de profunda fé e amor indestrutível pela unidade da Igreja. Nascido no século XVII, em meio às divisões entre católicos e ortodoxos na Ucrânia, São Josafá dedicou sua vida a restaurar a comunhão na Igreja, consciente de que a unidade é um dom e missão que custam o sacrifício da própria vida. Nos nossos tempos, nós temos muitas divisões na Igreja. Muita gente que não dá certo com esse grupo, com aquele grupo. Divisões também daqueles que são obcecados por uma vertente da Igreja, por outra vertente. Isso não é bom. Nós precisamos criar a unidade. Se a pessoa é do movimento neocatecumenal, é do Cursilho, é da Renovação Carismática, é de outra liga na Igreja, Opus Dei, seja qual for a vertente de espiritualidade que a pessoa busca, nós precisamos respeitar. Nós não podemos possuir o zelo amargo, que eu já falei muitas vezes aqui, de pensar que você é que é a cereja do bolo, que os outros estão condenados porque não pensam como você. Isso é bobagem. A Igreja é uma riqueza, é uma variedade de dons e tem lugar para todos. Essa é a verdade. A Igreja é a nova arca de Noé, onde tem lugar para todos os seres humanos. E nós não somos bichos, nós somos gente. E por isso devemos, na Igreja, buscar esta unidade que marca a beleza da túnica de Cristo, que não foi rasgada. E aquela túnica, São Jerônimo, no século IV, via nela a Igreja, que é um grande tecido do corpo místico de Cristo que não pode ser dividido. E São Josafá não morreu por ideias, mas por amor à verdade. Foi perseguido por pregar a reconciliação com Roma e defender o primado do Santo Padre, o Papa, símbolo da unidade visível da Igreja. No meio do ódio e da discórdia, ele escolheu o caminho da caridade e da fidelidade. E por isso foi martirizado, morto por irmãos separados da comunhão com a Igreja. Que coisa triste, né? Muito triste isso. O sangue deste bispo mártir é um testemunho luminoso de que a unidade da Igreja vence a morte. O martírio não destruiu sua missão, mas a confirmou. Ele compreendeu as palavras de Nosso Senhor que diz que todos sejam um para que o mundo creia. João 17, 21. A unidade não é um luxo da fé, é a essência da fé, pois a Igreja é corpo vivo. E onde há divisões, há fenda, há ferida, há machucado. E é muito triste. Às vezes eu fico triste de ver o padre que é contra este ou aquele movimento na sua paróquia. Não, meu filho, não é por aí. O sacerdote, o bispo é pastor de todo mundo.
Se tem alguma realidade que precisa corrigir, faça na caridade e na paciência, na verdade. Mas não é dividindo. Às vezes o próprio sacerdote divide a comunidade. Como outro dia, um leigo me falava, o nosso pároco tem 8 anos que está aqui na paróquia, nunca quis visitar o terço dos homens. E todo mês a gente convida para que ele possa ir ao terço dos homens e dar uma palavrinha. Esse padre está errado, porque ele tem preconceito contra o terço dos homens. E o terço dos homens faz um bem tão grande à nossa igreja. A gente parabeniza todo esse movimento do terço dos homens e ao meu amigo do Antônio Gil, arcebispo de Juiz de Fora, que coordena e acompanha o terço dos homens em todo o Brasil, reunindo todos os anos em Aparecida milhares e milhares de homens para rezar o terço. Coisa bonita. Em tempos de polarização e desconfiança, a pregação de São Josafá deve curar as feridas da divisão e ensinar que a verdade e a caridade não se opõem. A unidade não é uma uniformidade, mas fidelidade comum a Cristo e aos seus evangelhos. É bonito você ver na filha da comunhão o vicentino, o carismático, o neocatecumenal, você vê as pessoas da pastoral familiar, do ECC, do EJC, do MAC, do SEGME, você vê a Legião de Maria, o apostolado da oração, a Mãe Rainha 3 vezes admirável, você vê o movimento Serra Clube, você vê o pessoal das equipes de Nossa Senhora, você vê o pessoal das oficinas de oração, a juventude, a catequese, a pastoral da acolhida, a liturgia, todos nós, na fila da comunhão, porque a igreja é um corpo vivo, onde se respeita as diversidades de espiritualidades. A história mostra que todo cisma gera morte espiritual. Por isso, o martírio de São Josafá é também um apelo à conversão. Não há verdadeira fé sem comunhão com a igreja. Ele morreu perdoando os que o odiavam, e sua caridade transformou o ódio em semente de reconciliação. Assim, o testemunho dos mártires é sempre uma belíssima catequese sobre os novíssimos. Eles nos recordam que a morte não tem a última palavra. Quando o cristão morre pela unidade, participa da vitória de Cristo sobre o inferno da divisão. Porque a palavra diabolen, diabo do grego, quer dizer aquele que divide. A divisão na igreja é coisa do demônio. Essas divisões que nós temos aí, grupos para lá, grupo para cá, sede vacantista, hipertradicionalista, aquele que não acredita que a missa nova vale, acha que só a missa antiga que é certa, não está no caminho da unidade. Não está no caminho de Deus. E todos nós precisamos, com amor, zelar pela unidade da igreja. Eu não vejo por que o pessoal que participa da missa antiga não possa participar da missa nova. Embora a missa antiga tenha as suas características que atraem muitos corações mais pelo silêncio, eu também celebro a missa antiga. Mas a missa nova também, bem celebrada, é o mesmo mistério. São 23 ritos na igreja e você fica brigando por causa de ritos, discutindo, julgando os outros. Isso não é de Deus. Isso é divisão. O corpo de São Josafá, lançado num rio após o seu martírio, foi mais eloquente que 1000 palavras. A corrente das águas não levou o seu testemunho, mas pelo contrário, espalhou, levou o corpo, a matéria. Mas o seu testemunho não foi com as águas, se espalhou. Hoje, quando muitos se afastam da comunhão da igreja, é preciso recordar que esta comunhão é caminho de salvação. Dividir-se é morrer,
Unir-se é viver. O sacerdote pregador da unidade é construtor de pontes e não de muros. Ele mantém acesa no coração do povo a certeza de que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Mesmo quando os ventos da divisão sopram com força. Peçamos a São Josafá que nos ensine a amar a igreja mais do que a nós mesmos. Que os sacerdotes sejam guardiões da unidade, mesmo que isso custe incompreensões. E que na hora da morte, cada fiel possa dizer: combati o bom combate, conservei a fé e não me separei da Igreja de Cristo. Amém. O Evangelho da Santa Missa de hoje, Lucas 17, 11, 19, narra a cura dos 10 leprosos. Todos foram purificados, mas apenas um samaritano, que não era judeu, que não conhecia a Torá, a palavra de Deus, voltou para agradecer. Jesus lamenta: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui se revela o drama da ingratidão, que é também uma forma de divisão interior. O coração que não agradece se separa de Deus. A fé que salva é a fé agradecida, que reconhece o dom recebido no batismo e se volta para o doador desse dom, que é o próprio Deus. São Josafá foi esse homem de gratidão. Agradeceu à igreja o dom da fé e deu sua vida para que ela permanecesse uma só fé. Assim, o Evangelho e o Santo se unem no mesmo chamado para mim e para você: voltar-se a Deus com o coração inteiro e viver em comunhão. Que esta palavra desperte em nós a gratidão e o amor pela unidade. Que cada sacerdote, cada fiel seja sinal de reconciliação e que, como o leproso curado, voltemos sempre para Cristo e assim possamos a Ele dizer: Senhor, obrigado pela fé católica que mantém-me unido à sua santa e amada Igreja. Assim seja. Amém. Eu peço ao Nosso Senhor neste momento por você que está afastado da igreja, que está longe do caminho de Deus, que abandonou a confissão, abandonou a adoração. Você que ficou magoado, chateado com o bispo, com o padre, com alguém da pastoral do seu grupo, volte. Você que abandonou a igreja e entrou numa outra religião, você foi batizado aqui, volte. O seu lugar está na igreja, não é para você voltar, é para você sair do seu lugar. Ninguém ocupa o lugar nosso na igreja. Por isso, é preciso voltar com humildade, com perdão, com caridade. Volte. Deus ilumine seu coração. Você que escuta esse programa, mesmo não sendo católico e já tendo sido católico, e você sente uma saudade do terço, da ladainha, da missa, da confissão, das procissões, da liturgia da igreja, volte, meu filho, minha filha, volte. Volte antes que a morte chegue em você. Volte à sua casa, volte à sua igreja. Que Deus abençoe você que está afastado, longe da casa de Deus, sem confessar há tantos anos, sem receber o corpo de Cristo. Volte. Deus te ama. O Senhor te chama a voltar, a vencer o preconceito, a raiva, o ódio que você construiu no seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde e unja seu coração com a fé e com o desejo de promover a unidade no corpo místico de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. São José, valei-nos. Pela intercessão dele e de São Josafá, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quarta-feira para você e os seus, assim seja.